Bom, vamos lá. Quando a gente pensa em currículo escolar, sabe? Parece uma coisa bem simples, direta, aquela lista de conhecimentos que todo mundo deveria aprender. Mas a verdade é bem mais complexa. O que se ensina nas escolas não é algo que surgiu do nada, um fato da natureza. É, na verdade, um verdadeiro campo de batalha, um espaço onde visões de mundo, poder e, claro, ideologias se enfrentam o tempo todo. E essa pergunta aqui é o ponto central de toda a nossa análise. Afinal, quem é que tem a autoridade para definir o que é um conhecimento válido? Quem escolhe quais são os heróis e os vilões da nossa história? As teorias que vão ser estudadas e aquelas que simplesmente ficam de fora. Essa decisão, como a gente vai ver, nunca é neutra. E essa citação do Michael Apple, olha, ela resume a questão de um jeito brilhante. O currículo é uma seleção, e toda seleção, por definição, envolve uma exclusão. Ele é o resultado de conflitos, de acordos culturais, políticos, econômicos que acabam organizando a sociedade. Então, quem são esses arquitetos por trás do currículo? Vamos investigar um pouco como essa narrativa é construída, olhando especificamente para os livros didáticos. Para a gente entender essa dinâmica de poder, é fundamental fazer essas perguntas. Elas ajudam a gente a enxergar como o currículo pode acabar virando uma ferramenta para espalhar uma ideologia específica, sabe? Favorecendo certos pontos de vista e deixando outros de lado, moldando assim a formação de uma geração inteira. E claro, uma seleção que pende só para um lado tem consequências muito profundas. E isso nos leva direto a um conceito da escritora Chimamanda Adichie, o tal do perigo de uma história única. Pensa só, quando só uma narrativa domina, ela acaba simplificando realidades que são super complexas, torna invisível a experiência de outras pessoas e, o pior, reforça preconceitos. Ela cria uma visão de mundo que não só é incompleta, mas muitas vezes é bem prejudicial, porque perpetua o silêncio de vozes que já são marginalizadas. O exemplo clássico disso nos currículos brasileiros é a famosa história da descoberta. Aquela versão romantizada que por muito tempo diminuiu os conflitos e apresentou a chegada dos colonizadores como um evento quase que pacífico, sabe, para manter a imagem deles intacta. Agora, o que é realmente poderoso aqui é o contraste. A história única da descoberta basicamente apaga, silencia a violência brutal que foi o processo de colonização. As vozes e as experiências dos povos indígenas e africanos que sofreram consequências terríveis são escondidas. E isso, vale dizer, não é um acidente, é um projeto de poder. Vamos tentar entender um pouco melhor como funciona esse motor ideológico, esse ponto de encontro onde o poder e o conhecimento se cruzam. Alguns grandes pensadores ajudam a gente a clarear isso. O Paulo Freire, por exemplo, sempre nos lembrou que educar é um ato político. O Gramsci explicou como a classe dominante mantém o poder não só pela força, mas convencendo a sociedade de que a sua visão de mundo é a única correta. E o Bourdieu mostrou como a escola, ao valorizar só um tipo de cultura, exerce o que ele chamou de violência simbólica, fazendo com que quem não pertence àquela cultura se sinta inadequado, inferior. E essa disputa não é só teórica, não. Um exemplo bem recente aqui no Brasil foi o projeto Escola Sem Partido. De um lado, os defensores argumentavam que o objetivo era buscar uma suposta neutralidade, acabar com a tal da doutrinação. Do outro lado, os críticos viam isso como uma tentativa de censura. Diziam que, ao proibir debates sobre temas como gênero, diversidade e política, o projeto acabava, na verdade, reforçando a ideologia que já é dominante e as desigualdades que já existem. Mas se o currículo é um campo de disputa, isso também significa que ele pode ser transformado. E é aí que entra a luta contra-hegemônica por um novo currículo. O ponto principal de um currículo contra-hegemônico não é só adicionar novos assuntos na lista. É mudar a própria lógica do poder. É reconhecer a importância das histórias de grupos que foram silenciados e valorizar a educação como uma ferramenta de libertação. E um dos exemplos mais fortes dessa luta aqui no Brasil, sem dúvida, é a do movimento negro. Depois de décadas de ativismo denunciando o racismo no currículo, vieram conquistas legais muito importantes. As leis 10.639 e 11.645 são vitórias enormes nessa disputa por reconhecimento e pela chance de reescrever a história oficial do país. É muito importante entender isso aqui. A aprovação dessas leis não foi um favor, um presente. Foi resultado de uma briga política intensa para quebrar o silêncio e garantir que as contribuições e as lutas das populações negra e indígena se tornassem parte central da educação brasileira.
Pois é, tudo isso nos leva a uma conclusão meio óbvia, mas fundamental. Se o currículo deve refletir a sociedade, uma sociedade diversa precisa de uma educação plural. A ideia de ter um currículo único, centralizado para um país gigantesco e diverso como o Brasil, corre um risco enorme de impor uma única visão e apagar todas as riquezas locais. A alternativa seria um processo mais participativo que valorize as diferentes realidades, os saberes e as necessidades de cada comunidade. E a gente termina com essa reflexão. Reconhecer que o currículo é um espaço de disputa não é o fim da conversa, mas sim o começo. É um convite para a gente questionar, participar e ajudar a construir uma educação que seja de fato mais justa, mais inclusiva e que seja capaz de contar as muitas, muitas histórias que formam um povo.